turma, bom dia. Então, conforme nós falamos na aula anterior, aí na aula online, o professor vai começar a entrar dentro dos compostos orgânicos, tá? Relembrando que os compostos orgânicos são aqueles formados por átomos de carbono e hidrogênio em predominância, tá? Os inorgânicos eram água e sais minerais. Os orgânicos são as proteínas, são os glicídios ou carboidratos, as enzimas, os ácidos nucleicos, os lipídios ou gorduras, e ainda eu posso incluir nessa história todos os hormônios, tá? Beleza? Então bora lá para nossa aula. E as bases moleculares da vida. Aqui em bioquímica nós temos as proteínas. Quando se perder aqui no livro digital, ó, clica 2 vezes aqui no logo, ó, ele volta lá pro início, tá? Vou voltar onde que nós está. As proteínas, eu vou começar pelas proteínas devido à importância das proteínas. Proteínas são os principais componentes químicos orgânicos dos seres vivos. E aí, voltando a retomar, quando eu falo em seres vivos, eu estou falando em células, tá? Quando eu falar composição química das células e composição química dos seres vivos, é a mesma coisa. Proteus, ó, o primeiro, o mais importante. Não é uma regra estrita, mas a maior parte das proteínas acaba com ina, tá? A terminação ina indica proteína. Caseína, melanina, melanina é a proteína que dá cor à pele. Albumina, albumina é a proteína do sangue, a proteína do ovo, a proteína do leite. Elastina, reticulina. Colágeno, por exemplo, é uma exceção. É uma proteína que não acaba com ina, mas quando eu tenho, por exemplo, uma gelatina de origem animal, por exemplo, da cartilagem do boi, eu tenho o colágeno, tá? Do que são formadas as proteínas? Qual é a composição química das proteínas? Nós temos visto isso desde a origem da vida, que a composição química das proteínas é aminoácidos, tá? Então, as proteínas, ó, são formadas por aminoácidos. Note que eu já havia botado uma correlação aqui, ó, nas teorias aqui do Miller, ó. Voltando aqui, ó, já havia botado uma observação para vocês, ó. Nas teorias de origem da vida, o Miller conseguiu formar aminoácidos a partir das moléculas simples. Então, aminoácidos, teoricamente, posso superestimar para a formação de proteínas. Então, as proteínas são compostas basicamente por aminoácidos. Vou voltar lá, né? Aí. Então, qual é a composição química das proteínas? São aminoácidos que são ligados entre si. As proteínas eu posso dizer que são polipeptídeos, ou seja, são cadeias de ligações peptídicas. São muitos peptídeos. Proteínas são formadas basicamente por estruturas denominadas aminoácidos, ou um grupamento amina e um grupamento ácido, ligados por ligações que nós definimos como ligações peptídicas. Tá? Aqui tem a estrutura básica de um aminoácido, ó, mostrando o grupamento amina, que se liga ao grupamento carboxílico. Então, eu sempre tenho um grupamento amina e um grupamento carboxílico, grupamento ácido, tá? 20 aminoácidos. Eu posso ter vários aminoácidos repetidos, por exemplo, glicina, 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 isoleucina, glicina, cisteína. Então, a sequência de aminoácidos na proteína, a sequência de aminoácidos nas ligações peptídicas, que são ligações entre os aminoácidos, ela define a identidade da proteína. A gente chama isso de estrutura primária da proteína. A ligação peptídica, ó, sempre é importante quando se trata de proteínas. Então, a ligação que gruda um aminoácido ao outro é a ligação peptídica. Então, a ligação que gruda um aminoácido ao outro é a ligação peptídica. Quando nós digerimos proteínas, por exemplo, no nosso sistema digestório, as proteínas dos alimentos que nós comemos, nós vamos quebrando essas ligações peptídicas. Quem faz isso é uma enzima chamada protease, que atua justamente cortando e liberando esses aminoácidos. Olha aqui, ó. A síntese de uma proteína é feita pela união de aminoácidos, e isso ocorre por desidratação. Então, quando eu junto um aminoácido no outro, eu libero uma molécula de água. Isso chama síntese por desidratação. Para formar proteínas, eu libero água. Para quebrar proteínas, liberar os aminoácidos, eu acabo consumindo água. Então, a quebra por hidrólise acaba consumindo água. E a síntese por desidratação acaba liberando água. Então, eu junto aqui, ó, quando eu junto esse aminoácido com esse aminoácido para ligação peptídica, e quem faz isso é uma estrutura chamada ribossomo.
é uma organela celular chamada ribossomo que fica lá no citoplasma das células. Quando ela junta, ela tem esse hidrogênio aqui, deste aminoácido, do grupamento amina desse aminoácido, com esse OH do grupamento carboxílico do outro aminoácido, ocorre a formação de uma molécula de água e uma união, uma ligação química entre esses dois, que é chamada de ligação peptídica, tá? Quando nós temos poucos aminoácidos, a gente determina isso como oligopeptídeo, ó, poucos aminoácidos, tá? E quando nós temos a proteína inteira, nós chamamos isso de polipeptídeo, ó, polivários, PEPs de proteína, de ligação peptídica. Então, muitas ligações peptídicas. Como eu falei, as proteínas têm função estrutural. As proteínas têm quatro tipos de estruturas. A estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, tá? A primária, na verdade, nada mais é do que a sequência de aminoácidos, ó. Então aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Calcula-se que o corpo de uma pessoa tem de 100 mil a 200 mil tipos diferentes de proteínas. Como que eu consigo ter, com poucos aminoácidos, essa diversidade tão grande de proteínas? A sequência de aminoácidos determina que proteína que vai ser. Então eu posso variar, por exemplo, na sequência, uma glutamina que se liga a uma histidina que se liga a uma glutamina, eu variei. Agora se eu colocar uma histidina que se liga a uma glutamina que se liga a outro aminoácido, eu já variei de novo. Então é como uma sequência numérica. Se eu tiver 1, 2, 1, eu vou ter 121. Se eu tiver 2, 1, 1, eu vou ter 211. Então eu posso variar a quantidade de aminoácidos e a posição desses aminoácidos na estrutura primária da proteína. Tá? Como eu havia mencionado, as proteínas têm 4 estruturas: a primária, secundária, terciária e quaternária. Todas têm primária e secundária, mas nem todas têm terciária e quaternária. Tá? Relembrando então, ó, bem importante aqui, a estrutura primária de uma proteína, vai dar a identidade dessa proteína. Ou seja, vai dizer se ela é uma proteína de cabelo, por exemplo, a melanina que dá cor ao cabelo, se ela vai dizer que é uma proteína de pele, por exemplo, a queratina que tem função de impermeabilizar a pele, se é uma proteína relacionada a alguma função estrutural, por exemplo, o colágeno. Então, a sequência de aminoácidos determina que proteína vai ser. Se há uma alteração nessa sequência de aminoácidos por uma mutação genética, por exemplo, o indivíduo pode sofrer de algum tipo de alteração. Por exemplo, a anemia falciforme. Ó. A anemia falciforme é uma característica genética, uma condição genética, que as pessoas nascem com isso, que vai fazer com que a hemácia, ao invés de ser um disco, seja uma foice. Isso vai causar uma série de problemas nas pessoas que são anêmicas falciformes. Essa anemia falciforme se dá apenas pela alteração de um único aminoácido na sequência primária da estrutura da proteína. Então, as pessoas afetadas pela anemia falciforme, elas têm um único aminoácido trocado na estrutura primária da proteína. É como se eu trocasse um único número, um único número na sequência de uma estrutura numérica e eu tivesse um número diferente no final. A estrutura secundária da proteína, tá? A estrutura secundária da proteína, ela faz com que haja interações entre os aminoácidos que compõem essa estrutura primária. E isso é bastante conhecido porque decorre de um enrolamento na proteína. Sim, fisicamente, morfologicamente falando, estruturalmente falando, melhor dizendo, vai haver um enrolamento. A estrutura terciária da proteína é quando ocorre, além dessas alças, a interação entre as alças. Isso tudo pode ficar mais claro se nós compararmos a estrutura primária, terciária e quaternária com um daqueles fios de telefones antigos. Ó. Então eu tenho aqui a sequência, deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Ó, eu tenho aqui a sequência de aminoácidos que determina a estrutura primária, ó. Aminoácido, ligação peptídica, aminoácido. Aminoácido, ligação peptídica, aminoácido. Então eu posso ter glutanina, glutanina, histidina. Ou eu posso ter histidina, glutanina, glutanina. O que é histidina? O que é glutanina? São aminoácidos, tá? Então eu tenho com os mesmos aminoácidos uma sequência linear diferente. Então, com os mesmos 20 aminoácidos, eu posso fazer milhares de proteínas diferentes. Basta que eu varie
a quantidade de aminoácidos e a ordem com que esses aminoácidos são adicionados em ligações peptídicas. Quem que faz essa ordem de aminoácidos? Quem que determina que ordem de aminoácido vai ser formado? Quem determina isso é o DNA. Como que o DNA determina isso? Determina isso através da transcrição, que é quando o DNA se transcreve em RNA. Esse RNA sai lá do núcleo, porque o DNA, quando eu estou falando em células eucarióticas, por exemplo, células humanas, ele está no núcleo. Quando ele sai do núcleo, ele passa pelos poros da carioteca, a membrana do núcleo, ele vai até o citoplasma, ele é lido por uma estrutura chamada ribossomo, por uma organela, um organoide celular chamado ribossomo. O ribossomo ele vem e adiciona ligações peptídicas nos aminoácidos. Então ele junta o RNA mensageiro, que trouxe essa mensagem de qual proteína que vai ser formada, se é uma proteína de pele, se é uma proteína de cabelo, se é uma proteína de sangue, e ele vai trazendo junto com os aminoácidos que são capturados lá no citoplasma da célula pelo RNA transportador, o ribossomo junto ao RNA transportador ao RNA mensageiro e vai adicionando ligações peptídicas e formando a proteína. Estrutura primária, a sequência de aminoácidos. Estrutura secundária, a interação entre essas sequências acaba formando alças, tá? Na estrutura da proteína. Estrutura terciária, essas alças interagem entre si e vão formando uma espécie de novelo. Estrutura quaternária, que nem todas as proteínas têm, é quando vários novelos interagem entre si. Então eu tenho várias proteínas grudadas lá, fazendo vários novelos interagindo, formando estrutura quaternária. Bom, retomando até aqui. Até aqui, então, nós podemos dizer que uma proteína é formada por aminoácidos, as proteínas são compostos químicos estruturais, ou seja, fazem parte de estruturas das células, fazem parte do tecido ósseo, fazem parte do tecido cartilaginoso, fazem parte da membrana plasmática. As proteínas, os aminoácidos que formam as proteínas são unidos entre si por ligações do tipo peptídicas.